Bom, vamos lá à nossa correção. Após ver um pouquinho de cada bioma brasileiro, né? A descrição de cada bioma. Vamos aqui à atividade na página 34, começando sobre a Caatinga. Nós vimos aí o bioma Caatinga, né, exclusivo no Brasil, certo? E um pequeno trecho da região sudeste. E a Caatinga equivale a cerca de 10% de todo o território nacional. É o terceiro bioma mais degradado do Brasil, só perde para a floresta atlântica e para o cerrado. 80% está completamente modificado devido ao que? A duas atividades, o extrativismo e a agropecuária, certo? A sua desertificação inicia-se com a diminuição da presença da cobertura vegetal devido ao desmatamento, né? Períodos prolongados, certo? E a ausência dos processos, aumentando aí a erosão. Porque se não tem vegetação para cobrir, né, o solo, então esse solo vai entrar em processo de erosão. Então, aí vai deteriorando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Então, é a vegetação que protege o solo. Uma vez o solo desprotegido sem vegetação, e aí o processo de erosão é bem maior, certo? Temos aí que criar o que? Forma de uso sustentável do solo, que deve ser incentivada nos ambientes de clima seco no Brasil, certo? Evitando a criação e expansão de áreas de desertificação. Veja, quando o solo ele é muito usado, né, pelo ser humano, ou ele é muito desgastado pela erosão, ele fica improdutivo. Então, aí começa o processo de desertificação. Não dá mais nada naquele solo, né? Então, isso é ruim para o nosso bioma, a Caatinga. O processo de desertificação, isso faz com que o solo fique improdutivo, não dá mais para produzir com ele. Isso vem, né, com a questão do desmatamento, da erosão, é um conjunto de fatores que leva a esse processo aí de erosão, de desertificação. E aí tem algumas perguntinhas para você responder. Quais são os fatores que provocam a modificação da vegetação da Caatinga? Nós vimos dois, né? O extrativismo e a agropecuária, né? O extrativismo, onde você extrai, né, coisas da vegetação, e a agropecuária, que é a criação de animais. Letra B. O que você entende por desertificação? Está até em negrito, né? Desertificação, que vem de deserto, para você ver no dicionário. Processo de modificação ambiental que leva à formação de uma paisagem árida ou desértica. Desertificação vem de deserto. C. Qual a relação entre a vegetação e o processo de desertificação? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Bom, o processo de desertificação é iniciado com o quê? Quando há o desmatamento, quando há diminuição da cobertura vegetal. Então, se aquele solo passa um período longo sem vegetação nenhuma, sem cobertura vegetal, então isso vai provocar o quê? A erosão e a degradação daquele solo. Nós sabemos que a vegetação, ela com suas raízes, ela vai prender o quê? O solo naquele lugar. Então, se não tem vegetação nenhuma, quando a chuva vem, ela arrasta tudo. Quando o sol vem, também vai desgastando, né, com o processo de erosão. Na letra D, nas áreas de Caatinga, o que pode ser feito para evitar a degradação do solo e o processo de
desertificação. O que pode ser feito para evitar isso? Primeiro, preservar a vegetação, fazer o reflorestamento e a recuperação das áreas degradadas de formas de uso sustentável deve ser incentivadas. Veja, no bioma Caatinga, gente, aqui mesmo na região Nordeste, onde nós vimos muito que é a nossa região, nós vimos muito assim a questão do desmatamento. Nós vimos que já tem um fator natural, a seca, mas assim, vem sendo desenvolvido práticas, né, sustentáveis para que durante o período de seca o homem possa estar com o processo de irrigação. São formas de você utilizar o solo no período de seca, você fazer irrigação, você cuidar da terra, adubar, né, para que ela não fique sem uso, para que ela não entre em processo de desertificação. Há um tempo de descanso da terra. Você passa um tempo usando e passa um tempo ela em descanso. Então, é preciso investir em práticas sustentáveis para que esse solo não fique com área desertificada. E aqui tem uma atividade para você completar as frases. Na letra A é vegetação característica do Nordeste brasileiro. Qual é a vegetação? A caatinga, o nosso bioma. A caatinga chove pouco e a vegetação é formada por arbustos que apresentam raízes profundas que as auxiliam na absorção de água. Muito bem. Os animais da caatinga têm uma pele grossa, que pode ser coberta ou não por escamas. Os animais com a pele grossa, eles vão aguentar mais as altas temperaturas do verão. Não é verdade? 2. Qual é a vegetação predominante na região centro-oeste, desculpa. E como é caracterizado o clima nessa região? Bom, nós vimos que na região centro-oeste predomina o quê? O cerrado. E lá nós temos, né, duas estações com, digamos assim, com as características inversas. Contrário, né? O inverno é seco e o verão é chuvoso, né? As estações sendo o oposto do que deveriam ser, não é verdade? O 3, para você ler a descrição e identificar qual bioma. Vamos lá, letra A. O clima é quente, com prolongadas estações de seca e esse regime de chuva que influencia na vida dos animais e vegetais. É a caatinga, conhecida em Tupi como Mata Branca. Letra B. Duas estações bem marcadas caracterizam esse bioma. Inverno seco e verão chuvoso. Qual é o bioma? Cerrado. Muito bem. Na letra C, a maior parte das plantas possuem troncos e galhos retorcidos, raízes profundas, caules de cascas mais grossas e folhas espessas. É o cerrado. D. A maioria dos animais deste bioma tem hábitos noturnos que evitam que se movimentem em horas mais quentes. Esse é o bioma caatinga. Muito bem. E na letra D, neste bioma são comuns árvores baixas e arbustos. Espinhos estão presentes em muitas espécies vegetais. É a caatinga. Lembrando que os espinhos nessa vegetação, ela impede que a planta ela perca muita água, porque nós sabemos que a planta ela transpira, né, pelas folhas. Então, ela tendo espinhas, ela vai poupar a água da planta, tá certo? E aqui nós vimos sobre a Mata Atlântica no Brasil, né, sua redução de 1500 até os dias de hoje, certo? As espécies da Mata Atlântica, a Mata das Araucárias,
o manguezal e suas espécies, animais e vegetais. Vimos sobre o Pantanal, o Pampa Gaúcho. E aí temos uma atividade que é a última folhinha na página 39. Vamos lá. Sobre as características. Onça. Onça é uma pessoa mal-humorada, enfurecida, Cobra, uma pessoa má. Raposa é aquela pessoa que age com astúcia. Camarão é uma pessoa muito vermelha por exposição ao sol. Já viu aquela expressão que fulano tá vermelho no camarão? Leão, uma pessoa valente, né? Tá bravo que nem um leão. Valente que só ele, né? Assim, touro é um homem muito forte. Já viu a expressão, eita, mas fulano é forte como um touro. É assim? E aí, com essas expressões aqui, você iria criar no seu caderno, né, uma frase usando essa expressão no sentido figurado. Eu acabei de falar algumas, né? Essa aqui em grupos não vai ser possível, não é? Que era para pesquisar os impactos e o estado de conservação dos ambientes. E é para apresentar e discutir, mas aí não tem como fazer em grupos, tá certo? E aqui para você se divertir. Né? Marcelinho pensou que nunca haveria um tatu, porque a espécie corre extinção. Pesquisa e discuta com os colegas os animais. Nós vimos que há vários, não é? Como a ararinha azul, né? O mico-leão dourado. Há vários animais aí em extinção. Poucas espécies são recuperadas em cativeiro. Em sua maioria, permanecem na linha de extinção, ok? Encerramos nossa aula de ciências por hoje, certo? Espero que tenham corrigido e qualquer dúvida podem perguntar, tá certo?